Boa noite, meus amados irmãos. Convido a abrir a palavra do Senhor nesta noite, na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Esta carta é uma carta dirigida a irmãos que estavam vivendo um momento de muitas dificuldades. A igreja havia estado dispersa por todos os lugares por causa do Evangelho. Forte perseguição. E Pedro escreve duas cartas fortalecendo a igreja, dando direção de que nós somos peregrinos neste mundo, de que estamos neste mundo e vamos passar por dificuldades, por lutas. Estamos num mundo adoecido, mas somos chamados para sermos o povo de Deus, o povo santo, abençoado, o povo firme em toda e qualquer circunstância. Então, é uma carta fortalecedora para a vida da igreja. Nós vamos ler somente 2 versos deste texto para a nossa meditação nesta noite. Verso 9 e 10. Eu gostaria que você participasse dessa leitura comigo, um texto muito próprio para lermos coletivamente, tá bem? Vamos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Pai de amor, obrigado por Tua palavra. Mais uma vez, fala conosco, ó Deus. Abre o nosso coração, que ele seja dilatado nesta noite, que o Teu Espírito Santo conduza as nossas vidas para mais perto da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pela manhã nós demos início, abrimos aí a nossa série deste mês, um povo separado, e tratamos desse povo sendo chamado lá no Antigo Testamento. Então fizemos um passeio aí nos patriarcas, desde a criação, né? E aquilo que as Escrituras aplicam sobre o chamado de Deus para esse povo, que é ser um povo separado, ser colocado à parte, distinguido, um povo santo para o Deus Santo. Eu e você sendo chamado pelo Senhor para ser um povo separado. Eu falei de 2 preposições muito simples, de e para. Somos um povo separado das trevas, de um mundo tenebroso, de um império de trevas, para um reino de luz, para proclamar as virtudes deste Deus que nos transformou, que nos chamou por sua infinita graça e amor. Esse povo que estava morto nos seus delitos e pecados, estava totalmente depravado, longe de Deus, inimigo de Deus, afastado, mas que foi aproximado pelo milagre da graça. Então houve um movimento das trevas para a luz. E esse movimento é uma mudança de um modo de viver. Aplicando o Antigo Testamento, falamos sobre promessas, sobre uma revelação progressiva de Deus. Deus, em tempos, falando ao seu povo, dando experiências com ele, firmando a sua aliança, até constituir uma nação, um povo santo. Agora à noite nós vamos abordar esse povo separado, agora chamado no Novo Testamento, na dinâmica do Evangelho. Se o Antigo Testamento ele tinha a gestão da lei, agora o Novo Testamento é a mesma graça, só que na administração do Evangelho. E se no Antigo Testamento encontramos cronologia de fatos, de um Deus que veio se revelando, trazendo à luz o seu projeto de salvação, o seu projeto de um povo de aliança, no Novo Testamento nós encontramos a plenitude da revelação, que esse projeto não se dá mais de maneira
cronológica, mas sim de uma instalação, de uma tomada de reino. Tudo que prefigurou apontou para aquilo que Jesus veio realizar por nós na cruz do Calvário. Se no Antigo Testamento Deus elegeu um povo separado para ser o seu povo, para guardar sua aliança e para fazer distinção entre os povos da terra, um povo que foi chamado para conhecer a Deus, para amar a Deus e fazê-lo conhecido, mas dentro ainda de uma estrutura fechada, dentro de uma correspondência biológica, os descendentes diretos de Abraão. Agora, a família de Abraão não se resume mais a isso. A família de Abraão é a família da fé agora. Constituída de povos, de línguas, de nações. Aquilo que aconteceu em Babel, de espalhar o povo pela terra, agora é o evangelho que tem que se espalhar. E o reino vai se instalando onde as pessoas vão recebendo Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu quero dizer para você que não há um centímetro neste planeta que Jesus não coloque o pé e não diga, me pertence. É o meu reino, ali eu estou. Então o Senhor vem instalando o seu reino em corações, vem tomando um reino. E é um cumprimento histórico de Deus de abençoar famílias através da família da fé. A única esperança que esse mundo tem é quando ele olha para a igreja, quando ele olha para a noiva de Cristo, quando ele olha para o povo de Deus. Vivemos num mundo sem esperança. Somos separados pelo Senhor para ser a luz desse mundo, para ser a luz nessas trevas, para trazer a esperança a corações desesperançosos. E no momento mais crítico da história, ou pelo menos nossa, da nossa geração, nós não podemos omitir como no nosso papel como igreja. Nós não podemos nos esconder se Jesus mandou brilhar a nossa luz neste tempo. Então nós vamos ver um pouquinho nesta noite como Deus implanta esse reino, como Ele inicia a tomada de reinos, chamando um povo eleito e um povo separado. Em primeiro lugar, Deus chama seu povo no Novo Testamento, não através de uma batalha, de uma guerra, de um enfrentamento físico, como os judeus esperavam o Messias vir, mas sim através da pregação do Evangelho, implantando um reino pela pregação do Evangelho. A dinâmica do Novo Testamento é diferente. Não é entrar na terra de Canaã e tomar a terra de Canaã, eliminando todas as pessoas e estabelecendo uma nação. Não. É proclamando o Evangelho, e onde um filho de Deus pisa, ali o reino de Deus avança. E quando a igreja abre sua boca para proclamar, ela se torna a boca de Deus, a boca profética da sua geração. E através da boca dos crentes, o reino de Deus declara a sua vitória. Bom, não é pelo derramamento de sangue. A tomada do reino acontece pela proclamação. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, e nós vamos dar uma caminhada nesta noite também, não tão longa como pela manhã, eu espero, mas uma caminhada em alguns textos bíblicos. Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus, Ele está conduzindo os discípulos à sua missão. Lá no versículo 1 diz que Ele tinha chamado 12, deu autoridade sobre espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de doenças, enfermidades. Aí vem o nome deles aí. E o verso 5 diz assim, a esses 12, Mateus 10, a esses 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento.
E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E aí ele diz que não nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Algumas características da proclamação, dessa tomada do reino, nós encontramos já nesse texto aqui. Primeiro, que a proclamação entre todos os descendentes, deveria ser entre todos os descendentes biológicos, em todo Israel. Deveria começar por ali. Afinal de contas, esse reino, essa tomada do reino, esse povo separado, começa com a semente original, que são os hebreus. Não seria diferente. Deus deu os oráculos dele aos hebreus, e Deus começa o chamado da esperança, a pregação da boa nova na casa de Israel. E havia uma promessa de que ele enviaria alguém que viria na frente para comunicar ao seu povo. Mas a partir dali tudo iria mudar. E assim acontece, Jesus está exatamente cumprindo isso. Diz que ele, de preferência, diz que procurar as ovelhas perdidas de Israel. Pregar entre os hebreus. Anunciar entre os hebreus. Dois propósitos nessa proclamação. Primeiro é chamar para o arrependimento, para a transformação. Segundo é comunicar juízo. Aquele que rejeita a palavra, rejeita o Deus da palavra. Segundo, a proclamação deveria ser uma proclamação com poder e com autoridade. Diz o versículo 8, essa é a instrução. Vocês vão entrar, vocês vão curar enfermos, vocês vão ressuscitar mortos, milagres vão acontecer na proclamação. Afinal de contas, os sinais devem acompanhar os que creem. Os sinais acompanham, são evidências de uma pregação verdadeira, genuína, do avanço do Evangelho, de que esse povo chamado Novo Testamento é um povo separado para comunicar essa maravilhosa luz, esse Deus poderoso, anunciar que o ano do Senhor chegou. Chegou o tempo de redenção. E lá em Mateus, no capítulo 11, verso 2 a 5, diz que quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e o que vocês estão vendo. Olha o poder deste chamado. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então a segunda característica dessa pregação, essa proclamação, que é uma proclamação com poder e autoridade. Um poder de transformar corações, mas de transformar fisicamente também as pessoas. Um projeto de restauração por completo. O plano de Deus é sempre assim, perfeito. Deus não faz obra pela metade. Terceiro, essa proclamação é sustentada por Deus, através daqueles que recebem a mensagem. Aqueles que saíam para pregar o Evangelho, iriam viver dele, seriam sustentados, versículo 9 e 10. Teriam sustento mesmo daqueles que recebessem a palavra. Quarto, a proclamação é recebida de maneira espontânea e graciosa. Ninguém é obrigado a receber o Evangelho da graça de Deus. Pode rejeitar, pode dizer não. Agora, arque com as consequências. Se não quer a obra da salvação ofertada em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, também estarão rejeitando o Deus que o enviou. Essa proclamação, meus irmãos, da chegada de um reino, deixa os demais reinos da terra em alerta, em assombros, abalados, amedrontados. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 7 a 9, vai dizer que Herodes se sentiu incomodado, porque o Evangelho estava sendo pregado, Jesus cumprindo o seu ministério, sinais, a fama de Jesus se espalhou. E Herodes estava muito preocupado, porque ele havia
prendido João Batista, decapitou, mas as coisas continuam acontecendo lá fora. Só pode ser ele ressuscitou. Bom, Herodes estava assombrado com o Filho de Deus. Assombrado com o Filho de Deus. Em Lucas 11, 21 e 22, então Jesus passa agora a revelar a tomada desse reino. Se antes as autoridades, os líderes, o sistema, os reinos desse mundo estão sendo assombrados porque o Evangelho de Deus está avançando dia após dia, o Evangelho chegando de rua a rua, de beco a beco, de cidade em cidade, povoado em povoado, de vila em vila, pelos pés formosos dos apóstolos, aquilo incomodava, trazia assombro. Em Lucas 11, 21 e 22, Jesus vai falar sobre a tomada do reino. Quando o valente, sendo amarrado pelo mais valente, Jesus de Nazaré, ele toma, e diz o texto, quando o valente bem armado guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Aqui ele está falando sobre dominação maligna. Quando Satanás cerca as pessoas por possessão, ou por indução, por coação, e impede elas de uma caminhada espiritual, mas naquele lugar entra o mais valente. E diz que sobrevindo, porém, um mais valente que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, e lhe divide os despojos. Os despojos são os alcançados da guerra, são os resultados da guerra, é o que sobra da guerra. São as vítimas que sobreviveram ao massacre, foram resgatados. São os que foram salvos em Cristo Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 16, Jesus está em Cesareia de Filipe, ao pé do monte da transfiguração. E aquele lugar era um panteão de deuses. Pelo menos 3 templos eram conhecidos ali, a Zeus, ao deus Pan, e um outro templo de adoração estava ali. Era um lugar de sacrifícios, inclusive humanos. Todos os dias, era um lugar com grande derramamento de sangue. Ali as pessoas subiam ao pé daquele monte para a adoração. Ali era o lugar do paganismo. E atrás do templo do deus Pan, há uma gruta, e essa gruta é chamada de Porta do Inferno, porque ali se jogavam os restos dos sacrifícios. Então aquele lugar, ele fedia o inferno. Era lugar de podridão, de ossos, de mau cheiro. Bom, tudo aquele sistema representava isso, o mau cheiro que o pecado traz, que a escravidão traz. E diz que o Senhor Jesus, estando ali com os discípulos, Cesareia de Filipe estava logo abaixo da cidade, ele disse para os discípulos, vamos fazer uma pesquisa, o que o povo está dizendo a meu respeito? E eles trazem os relatórios, tu és Elias, João Batista, um dos profetas. E vocês? Qual o relatório que vocês têm? Então, o supercrente Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, que afirmação. Bom, anterior a Pedro, demônios já tinham afirmado que Jesus era o Filho de Deus. O inferno já tinha confessado que o Cristo já vinha vitorioso, que o mais valente havia chegado para a tomada de um reino. Então Jesus disse para Pedro, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Meu Pai, que está no céu. Também te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre este testemunho, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Contra a minha igreja. Ele diz, eu edificarei, as portas do inferno não vão prevalecer. Esse sistema maligno e de morte, Jesus estava dizendo, vai cair. Tudo aquilo que os discípulos estavam vendo, aquele local de demônios, estava caindo. Mas Jesus, ele
diz mais, que ele estava dando as chaves do reino dos céus. O que a igreja liga na terra, liga no céu. O que a igreja desliga na terra, desliga no céu. De que ele estava dando à igreja a autoridade de grande impacto. Nós governamos o mundo através das nossas orações. Você entende isso como crente? Por que você não ora? É porque você não crê no poder da oração. Você não entende a autoridade que Deus te deu como povo separado, povo chamado de Deus. Através das nossas orações, Deus depõe rei e Deus coloca reis. Através das orações dos santos, Deus impede pandemias, doenças, enfermidades, crises. Como também Deus levanta juízo através das orações do seu povo. Deus quebranta nações inteiras. Deus confunde nação inteira. Os nossos irmãos egípcios oraram muitos anos, até que Deus derramou um avivamento. Nenhum líder político conseguia tomar uma decisão. Batiam cabeça, a nação entrou em colapso. E a igreja virou a solução. Estava lá, socorrendo, dando direção. Em poucos dias, os governos estavam na mão dos crentes. Um milagre. Os próprios muçulmanos dizendo assim, é mais confiável colocar na mão de você do que num outro muçulmano. Porque eles começaram a bater cabeça. Os cristãos, pelo menos, têm ética. O que Deus faz? Chaves de um reino que é dado. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. Como é que a igreja, então, faz isso? Através da sua proclamação. Todas as vezes que nós comunicamos o Evangelho, nós estamos comunicando uma verdade de uma tomada de um reino. E quando aquele que ouve esta mensagem e recebe essa mensagem, ele se conecta ao reino de Deus. Assim como o papel de sacerdócio real, exercido pelo povo hebreu no Antigo Testamento, a igreja o faz, não como mediadora entre Deus e os homens, mas comunicando o mediador e conecta as pessoas ao Deus Pai, a Cristo. E essa dinâmica se aprofunda quando, antes da sua ascensão, Jesus, então, comissiona a igreja para completar a obra. Aquilo que só havia começado, os alardes que aconteceu em Jerusalém e na Judeia, na Galileia, agora precisa tomar outro norte. E lá em Mateus 28, 18 a 20, diz que Jesus, se aproximando, falou aos seus discípulos, dizendo, toda a autoridade me foi dada na terra e no céu. Portanto, vocês agora vão fazer discípulo em todas as nações. É a primeira vez no Novo Testamento que a palavra nação vai aparecer referência à proclamação. Vão fazer discípulo em todas as nações. Vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a minha promessa é que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Mas esse comissionamento, essa tomada só deveria acontecer. Jesus disse, olha, quando do alto vocês forem tomados de poder. Quando vocês receberem poder. Então vocês permaneçam em Jerusalém, ainda não saiam. Vai ter um momento. E a igreja ficou em oração. E diz que aquela assembleia compunha-se de 120 pessoas no início, fervorosos, dias após dias em oração. E antes de Jesus subir lá em Atos 1:8, ele disse, olha, mas vocês vão receber poder quando do céu o Espírito Santo descer, e sereis minhas testemunhas. Então vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e em todos os lugares. É o Espírito Santo quem vai revestir vocês de autoridade para a proclamação, para o avanço do reino, para a tomada do reino de Deus. Para a tomada do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus chama seu povo através da pregação, da implantação de um reino. Nós temos esta responsabilidade hoje, este papel como povo de Deus, nós fomos separados para isso.
Se nós voltarmos lá para o texto de Pedro, diz que nós fomos resgatados, nos tornamos nação santa, a fim de proclamar. Isso é propósito que nós temos. Em segundo lugar, Deus chama esse seu povo. E como que Ele chama no Novo Testamento? Ele chama através de um novo nascimento, através do arrependimento e da fé em Jesus. Novo nascimento, arrependimento e fé em Jesus. A dinâmica do Novo Testamento também não é através de rituais, purificação, sombras do verdadeiro, mas através de um único sacrifício, o sacrifício de Cristo Jesus, de uma vez por todas. A pacificação entre nós e o nosso Deus foi feita na cruz. E a posse dessa bênção se dá num ato. Um ato que é aplicado pelo Todo-Poderoso através do seu Espírito Santo. Um novo nascimento. Porque um morto não pode tomar nenhuma decisão. Ele não reage. Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto não tem condição de tomar decisão, de se mover. Um morto não é uma igreja em movimento. Não passa de um monumento. E a posse dessa bênção se dá então num ato de novo nascimento, de arrependimento verdadeiro e genuíno, e numa conversão no seu modo de pensar e viver. É uma metanoia, é uma transformação. Deus chama seu povo por obra do Espírito Santo. Então, primeiro, Ele chama para um novo nascimento. Não adianta nascer na família de Abraão apenas, não adianta ser um judeu, precisa nascer de novo. Essa mensagem começou sendo pregada primeiro aos judeus. É preciso passar pela obra do que os teólogos chamam de regeneração. O que é isso? A regeneração é o ato secreto, exclusivo de Deus, pelo qual Ele nos comunica nova vida espiritual, nos faz nascer de novo, nascer do Espírito. E essa obra é uma obra soberana de Deus. Ninguém nasce de novo se do alto não acontecer. Nós pregamos, mas para que essas pessoas possam ter ouvido, elas precisam estar vivas espiritualmente. Senão nós vamos comunicar o Evangelho a um exército de ossos secos apenas. E sem o Espírito Santo será uma profecia vazia. Essa obra soberana de Deus na regeneração, na vivificação daquele que estava morto espiritual, foi profecia de Ezequiel. Lá no capítulo 36, antes do vale dos ossos secos, versos 26 e 27, diz assim: darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês, e levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente às minhas leis. Eu preciso mudar o coração de vocês. Com o coração que vocês têm, vocês não conseguem responder ao chamado do Evangelho. Por isso o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Ele lê a Bíblia como um livro. Ele pode compreender a genealogia, a história, mas ele não compreende o reino. As esferas do reino, a opção da graça, ele não consegue ver isso. Por isso ele desmerece as Escrituras. Então João, o evangelista, descreve essa obra acontecendo. No Evangelho de João, capítulo 1, ele está narrando as palavras do Senhor Jesus. Versículo 11 a 13, veio para o que era seu. Os seus, os judeus, não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E como esses nasceram? Eis que eles não nasceram da carne, nem da vontade da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. Somente esses foram vivificados. E lá no capítulo 3 desse mesmo evangelho, entre os hebreus, um professor de Israel, Nicodemos, o grande mestre, procura Jesus, porque Nicodemos estava incomodado, vivia uma vida de rituais, esperava a revelação do Messias,
talvez compreendendo o texto, mas ainda com o coração cheio de ansiedades, que ele procura Jesus de noite. Seria vergonhoso ele procurar e bater na porta, procurar a Jesus, chamar de rabino, ele era rabino por formação, procurar um carpinteiro para tirar dúvidas sobre a eternidade. O que eu preciso para ser salvo? Lá no capítulo 3, havia entre os fariseus um homem, Nicodemos. De noite foi ter com Jesus. E ele vai dizer: mestre, ninguém pode fazer o sinal que o senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. E Jesus responde para Nicodemos: em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, tudo que você vê é Israel, nação, um povo. Você não vê o reino, porque você não nasceu de novo. Seus olhos são carnais. E aí entra aquele dilema: como eu posso nascer de novo sendo velho? Vou voltar para o ventre da minha mãe. E aí Jesus vai falar com ele: olha, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Ouve sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Como em outra linguagem, não adianta, não depende de quem quer nem de quem corre, é Deus quem opera. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É algo sobrenatural. Sobrenatural. Algo que precisa acontecer nas nossas vidas para recebermos a Cristo. Só há arrependimento verdadeiro quando há primeiro novo nascimento. Novo nascimento. Então o Novo Testamento vai nos revelar exatamente isso. A tomada deste reino vem acontecendo pela pregação do Evangelho. Ela se desenvolve quando há novo nascimento. Segundo, há arrependimento por obra do Espírito Santo. Aquele que foi despertado pelo Espírito Santo, que nasceu de novo, que ouviu a pregação do Evangelho, teve os seus sentidos regenerados e está entendendo agora o seu estado. Ele entende a sua condição de pecado, de miserável pecador, totalmente necessitado da graça de Deus. E ele se arrepende. O arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideia, decide viver de forma diferente. Totalmente diferente. E a salvação só acontece quando essa pessoa arrepende dos seus pecados e se volta para Deus. Não há salvação sem arrependimento. Não há. É um ato de e para, de estado de morto para vivo. Nós precisamos ser convencidos, meus irmãos, pela obra do Espírito Santo, senão nós somos apenas religiosos. O novo nascimento que nos conduz a uma vida de arrependimento. Arrependimento significa mudar a direção, o pensamento. E foi esse o teor da pregação de João Batista no ministério, preparando o caminho do Senhor, lá em capítulo 3 de Mateus, versículo 1 e 2, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Logo na sequência, Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, cheio no poder do Espírito Santo. O Espírito leva ele no deserto, ele é tentado 40 dias e 40 noites, quando tem fome, enfrenta o tentador, sai vitorioso, é servido pelos anjos. E diz o texto que saindo dali em diante, versículo 17 do capítulo 4, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista não é diferente da mensagem de Jesus. A entrada no reino dos céus é o arrependimento. Por isso o avivamento não é um movimento de luzes. Não é a igreja se reúne em templos e fazem louvores de 3 horas, celebram. Não, é um movimento de lágrimas. As luzes são as nossas lágrimas.
e o maior movimento são os dos joelhos, no chão. Quebrantamento. Uma igreja só avança depois que ela entendeu o que é arrependimento. Quando ela tem lágrimas nos olhos, ela entende o seu estado e reconhece a graça que foi enviada em Cristo Jesus. Em Atos no capítulo 2, após longo discurso, o Pedrão, que havia negado Jesus, recebe uma outra oportunidade. E essa ele não desperdiça. E ele prega com poder, cheio do Espírito Santo, com autoridade. E ele chama a multidão a um novo nascimento. E diz o versículo 37 do capítulo 2, ouvindo eles essas coisas, aquele discurso, aquela pregação, diz que compungiu-se o coração deles. E perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós vamos fazer diante daquilo que nós estamos ouvindo? Agora vocês vão lá na praia, dá 3 pulinhos. Vocês passam pelo Vale do Sal, colocam um copo d'água em cima da televisão. Usa a pulseirinha. Anda de joelhos, é isso? É uma tristeza esse falso evangelho no nosso Brasil, né, meus irmãos? Pedro responde: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Tem que se arrepender. Então vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E o texto, essa porção termina no verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra. Quem aceitou a palavra aqui, ou seja, quem se arrependeu de fato, com lágrimas, reconheceu o seu estado de miséria, foi então batizado, havendo naquele dia uma conversão de mais de 3.000 pessoas, que foram batizados naquele dia. Então Deus chama, por obra do Espírito Santo, através do novo nascimento, arrependimento. E, por fim, Deus chama, por obra do Espírito Santo, fé em Jesus. A ter fé em Jesus, a confiar em Jesus, aquele que foi despertado, que nasceu de novo, que se arrependeu dos seus pecados, é levado agora a manifestar fé em Jesus, a depositar toda a sua confiança de eternidade em Cristo Jesus. É se lançar do penhasco mais alto e dizendo: me pega, Jesus. Se o Senhor não pegar, isso é confiança. Não salto no escuro, é salto nas promessas de Deus. Isso é fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Cadê o GPS? Vai ter McDonald's no meio do caminho? Tem hotel de boa qualidade? Qual que é o meio de condução? Vai ser de trem? Vai ser de avião? Só tem a localização exata? Tem a escritura já para me passar? Quais são as garantias que o Senhor me dá? As garantias é o silêncio. Eu vou te mostrar. Então caminha. Cada passo. De tenda em tenda. De deserto em deserto. Olhando para as estrelas. De vez em quando, o Pai Eterno falava com Abraão: você consegue contar as estrelas, Abraão? Não. A sua descendência será tão numerosa quanto. Consegue contar os grãos de areia na praia? Não. Será tão numerosa. Sabe quantas bilhões de pessoas estão vivas nesse momento? Quase 8. Só agora, ao vivo e a cores. Sabe quanto que nasceu a mais do que morreu nesse período? Quando você entra e tem um portal que você vê isso praticamente online, você fica assustado como Deus repovoa, multiplica, cumpre o seu propósito. E você tem ideia também de quantas pessoas estão recebendo a Cristo nesse momento? Quantos batismos estão acontecendo hoje? Quantas pessoas estão se arrependendo nesse mundo todo? A família de Abraão não para de crescer.
E se morre um crente aqui, ele continua sendo contado, porque ele é família de Abraão. Não para. Bom, Abraão saiu por uma promessa. Ele viu a terra que ele não pôde morar nela. Uma promessa que eu vou dar para os seus descendentes. Eu fico imaginando nossa geração totalmente imediatista, né? Poder esperar. Plantar. Não colher. Aguardar com o meu bisneto, tataraneto, não sei que lá neto, vai colher um dia. Quem tem pressa, não planta tâmaras. É só para quem tem fé que planta tâmaras. Eu vou abençoar uma geração. Em Atos 16:31, esse Deus que chama em fé, Paulo e Silas, depois de clara direção do Espírito Santo de Deus, diz que eles adoravam a Deus, estavam presos. À meia-noite Deus lançou um terremoto, soltou a prisão, o carcereiro entrou desesperado. Eles estavam todos ali, bem, ninguém fugiu da cadeia. Então, o carcereiro quer saber que milagre é esse. Mas ele tinha ouvido os cânticos, as orações de Paulo e Silas. E a pergunta é, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta é crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e? Lá em Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Novo nascimento, arrependimento e fé em Jesus. Nós precisamos desafiar as pessoas a ter fé em Jesus. Mas para isso, nós precisamos estar em cima dessa rocha que é Cristo. Porque um povo atolado nos seus pecados não tem nada para comunicar. Você tem que dizer daquilo que Jesus já fez na sua vida. Se pela manhã eu falei das experiências dos grandes patriarcas, todos eles tiveram experiência com Deus que ratificou, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, é também o meu Deus. Eu não estou alicerçado no meu pai, mas na fé que ele teve. O mesmo Deus, mas tendo as minhas experiências agora. Eu prego o evangelho para meus filhos, porque eles precisam entregar a vida a Cristo, reconhecer os pecados deles, se arrepender e ter uma nova vida, assim como eu precisei um dia passar. Lógico, o papai ficou muito feliz o dia que eu fui alcançado pela graça de Deus. Mas ele regou isso com lágrimas. Os pais fazem assim. Em Romanos 10, 17, diz que assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Você não pode parar de proclamar nem um minuto, porque a fé vem pela pregação. Em terceiro lugar, Deus chama seu povo não apenas a pregação do evangelho, não apenas para arrependimento, novo nascimento, arrependimento e fé, mas também para viver em santificação. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 16, diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou, povo chamado. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, ou seja, sejam separados. E ele afirma, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A dinâmica do Novo Testamento se expressa então na santificação. Santificação. Santificação é um novo modo de viver, não mais como cidadão da terra, mas como cidadão do céu. Agora que nós somos novas criaturas, nascemos de novo, temos novos hábitos, novas posturas. Isso sim é uma nova vida em Cristo. Então nós não podemos viver mais a nossa velha vida, mas a vida que Cristo nos deu. Uma nova vida.
Juan Carlos Reilly, em seu livro A Santificação, afirma: teremos de ser santos antes de morrer, se quisermos ser santos quando entrarmos na glória. Como é que é? Isso mesmo, temos que ser santos antes de morrer. Não, quando eu entrar na glória eu vou ser santo lá. Não, a obra da santificação é aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, tem gente aí querendo ir para o céu evitando a santificação. Está enganado. Está enganado. Dr. Martin Lloyd Jones, em sua obra O Combate Cristão, afirma: o nosso padrão de santidade não é um simples melhoramento diante dos padrões humanos, mas sim sermos conforme Cristo. Esse é o nosso padrão. Quando eu olho para o meu irmão, ele não é minha referência. Ele não é o meu padrão. Por mais crente que este ou aquele seja, o meu padrão continua sendo Cristo. O dia que Paulo usou-se como modelo, ao mesmo tempo ele colocava Cristo ali. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo: olha, ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quem me vê, vê Jesus. Bom, para dizer isso tem que estar num outro nível, né? Não é no Waze, é lá no mais difícil, né? Naufrágios, perseguições, açoites, ameaças de morte o tempo todo, afirmando a Cristo, amando a Cristo, testemunhando, em escassez, em fartura, aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, lutando um bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Aí você pode ser assim: ser meu imitador como eu sou de Cristo. Se não, é melhor assim. É melhor imitar Cristo direto. É melhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, quando fala dessa obra da santificação, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele está dizendo que a salvação é um processo dentro da santificação. Aconteceu, fomos justificados em Cristo Jesus, mas agora a gente tem que entender que nós servimos a um Deus santo. E aí uma canção que você cantava lá na infância, se não cantava, você aprende hoje. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Vocês sabem? Então vamos lá. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre deixar eles vão cantar, né? Pode ensaiar o povo depois, viu, mestre? Desde o dia que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o que mudou em você? O que mudou? Se você é o povo separado do Senhor, o que mudou? Você tem um coração capaz de perdoar que você não tinha, uma paciência que você não tinha, um amor. Você serve muito melhor. Você agrada a Deus, você não está preocupado em olhar para um lado ou para o outro, você está olhando para Cristo, firmado, crente. Você é mais feliz do que você era. Mais convicto, mais santo. Olha, você parece com Jesus, porque se não aconteceu, você não nasceu de novo. Você não está vivendo em santificação. Então você não está vivendo em separação para o Senhor. Você ainda não está sendo um povo separado. A santificação precisa promover em nós 3 coisas. Primeiro, precisa promover em nós separação. Precisamos romper com o pecado, com o mundo, com os hábitos do velho homem. Somos diferentes. Somos diferentes. É a separação de uma vida mundana e promíscua para uma vida nova, uma vida santa, andando debaixo de uma nova natureza, a natureza de Jesus implantada em nós. Aí uma pergunta que eu me faço: Vulmar, diante do espelho, que eu não posso fazer por você, você pode fazer. O quanto de Jesus tem nessa nova vida sua? De vez em quando, eu gosto de fazer essas medidas.
a notícia sempre não é muito boa, né? Meus irmãos, se por aí alguém falar mal de mim, não acredite. Eu sou bem pior que isso, muitas vezes. E quando falar mal de você, não fique chateado não, que você é bem pior que isso também. Você está entendendo? Mas sempre melhorando. Somos um povo separado. Um povo que tem que vencer todos os dias os seus leões. Um povo separado para o Senhor, um povo santo. Não é um povo tirado do mundo, é um povo santo no mundo. Não é a falsa santidade de mosteiro, mas é um povo que influencia no seu contexto. É santo dentro da faculdade, é santo na escola, no trabalho, diante dos amigos, diante dos inimigos, em todos os lugares. Não são duas pessoas, uma que vem na igreja e outra que vive lá fora. Você tem que trazer para a igreja a mesma pessoa que está lá dentro da faculdade, que está no meio da família, que está em todos os lugares. Pastor, se eu levar essa pessoa para a igreja, quem sabe essa pessoa vem aqui, recebe a palavra e muda, e aí todas as duas viram uma só. Santificação precisa também promover em nós a implantação de uma nova cultura, a cultura do Evangelho, dessa nova vida no reino de Deus. Uma nova cultura. Eu preciso viver diferente, padrões diferentes, princípios diferentes. Eu não posso me conformar com o sistema, com o mundo. Eu preciso desformar em ação o mundo. Terceiro, precisa promover em nós a apresentação. Dedicação exclusiva, Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis. Exatamente, sabe? Estou me apresentando, Senhor, cidadão novo, cidadão do céu, meu CPF, minha identidade, minha conduta, tudo no ficha limpa agora em Cristo Jesus. Uau! Todo dia. Porque diz assim, apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida é o nosso culto. Precisamos ser esses agentes santificadores. Então nós vamos orar por essa obra de santificação do Espírito em nossas vidas e na vida da igreja. Através da boa doutrina que foi implantada em nós pela palavra de Deus, cada crente, cada vida aqui, convencido dos seus pecados, arrependido, transformado, quebrantado, santificado, porque sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Então a gente não pode se enganar. E essa é uma oração que Jesus fez por nós, lá em João 17, santifica-os na verdade, ou na palavra. A tua palavra é a verdade. Concluindo, meus irmãos, somos um povo separado, de e para. Do mundo para Deus. Um povo separado, um povo chamado. E aí eu quero ler para vocês novamente o mesmo texto. Coloca para nós, por favor, aí. 1 Pedro 2, 9 e 10. O texto que nós lemos. Pela manhã, nós iniciamos falando desse povo que é chamado do Antigo Testamento. Muitos personagens. Se você não estava na manhã e não acompanhou o culto, depois você entra nos nossos portais lá e cultua Deus com aquele culto. Tem muita coisa que Deus falou no nosso coração. E diz lá, vamos ler juntos de novo agora? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vós, porém, apesar de tudo que a gente é, e quando eu disse, se alguém falar mal de mim,
creia que eu sou bem pior, apesar disso tudo. E se falarem mal de você, eu também vou crer que você é bem pior. Nós somos mortos, delitos e pecados sem Cristo, gente. E ainda estamos num processo de transformação. A justificação já aconteceu. Mas ainda estamos caminhando. E o crente, a obra da santificação só conclui com a morte. Se você quiser antecipar, não recomendo agora, né? Por favor. Caminhamos amando a Cristo. Vós, porém, apesar disso tudo, sois raça eleita. Oh, glória a Deus por isso, né? Obrigado, Senhor. Vocês são sacerdócio real. Tem livre acesso ao Pai. Inclusive, livre acesso, como dá acesso hoje, pela pregação do Evangelho. São nação santa. Isso significa que você é um povo separado. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não nos divide com outros, com ninguém. Por isso, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele está nos chamando hoje para isso. É a oração que eu faço todos os dias. Pai, me ajuda a te amar acima de todas as coisas. Eu ainda amo tantas coisas que não deveria. Eu estou no aprendizado. A fim de proclamardes. Esse é o propósito. Para qual eu e você foi chamado de povo de Deus, povo separado. Proclamar as virtudes, aquilo que é belo, bom, virtuoso, gracioso. Não as notícias ruins. Não aquilo que faz mal. Não aquilo que é nocivo. Não o veneno desse século. Mas as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entendeu o propósito? Baixe sua fronte. Você é um povo separado, chamado para a santificação. Nós vamos orar. E logo após, o nosso coral vai nos introduzir em 2 cânticos. Enquanto os cânticos, os presbíteros poderão tomar assento comigo à mesa. Santo e bendito Deus, nós nos prostramos diante do Senhor nesta noite, totalmente devedores, miseráveis, reconhecendo, Deus, nosso total e completo estado de pecadores, miseráveis, totalmente incapazes de chegar ao Senhor, e ao mesmo tempo felizes pela graça que nos foi alcançada. Pela pregação do Evangelho, o modo do Senhor chamar pecadores como nós ao arrependimento. Pai, que nesta noite seja a noite de novo nascimento, que Teu Espírito sopre neste lugar. Que a palavra pregada seja a palavra profética, um sopro de vida em corações, que o Teu Espírito Santo promova novo nascimento. Que o Teu Espírito Santo promova em nós arrependimento genuíno e verdadeiro. Pai, nenhum de nós podemos sair daqui nesta noite, deste local de culto, nem meus irmãos que acompanham pela transmissão, sair do lugar que está, sem se arrepender dos seus pecados. Ó Espírito Santo, convence a nossa mente nessa noite. Convence as nossas faculdades a mudar de lado, a mudar de direção. Promove em nós quebrantamento e arrependimento. Ah, Senhor, também, aquilo que é dom do Senhor, a fé. Coloca em nós fé para crermos no Senhor como nosso único, suficiente Salvador. E nos rendermos a Ti. Ah, Senhor, com Teu Espírito Santo, move-nos para um processo de santificação, de melhoramento diário, sempre crescendo em graça, em temor e tremor diante do Senhor.
Queremos ser de fato esse povo separado. Uma vez que o Senhor nos chamou das trevas, o Senhor nos chamou para a luz. O Senhor nos chamou para uma vida diferente. Dar-nos esse novo viver. Que nós possamos amar, ó Deus, sermos um novo homem. E que nós possamos odiar o velho homem. E, em nome de Jesus, vencermos dia após dia com o auxílio do Teu Espírito. Por intervenção da espada do Espírito, que é a Tua Palavra, sermos santificados e nos apresentar ao Senhor como um culto agradável, que a nossa vida seja de fato a expressão, ó Deus, de adoração ao Senhor. E que nós possamos comunicar em todos os lugares, como esse povo, uma igreja em movimento, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que povos, línguas e nações, através das nossas vidas, possam conhecer o reino do Senhor e o seu Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. With